Bom, boa noite, povo de São Joaquim da Barra, trabalhadores, trabalhadoras, jovens, crianças, adolescentes, todos vocês aí que têm nos acompanhado semanalmente nessa série de conversas, nessa série de diálogos, aonde a pré-candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores tem chamado para um bate-papo pessoas de distintas áreas, né? Então, lembrando que aqui por essas lives já passou o Eduardo Suplicy, já passaram psicólogos, professores, moradores e trabalhadores de São Joaquim, ambulantes, jovens, vários temas já passaram por essa série de conversas. E hoje a gente vem aqui trazer um tema que é de fundamental importância para o povo de São Joaquim da Barra, porque nós sabemos que a cidade passa por problemas de habitação, e a gente trouxe nessa noite, né, 2 arquitetos e urbanistas, um formado pela USP, né, que é o João Ítaca, e que também se mestrou pela USP, fez o seu doutorado, né, tem um currículo extenso e uma experiência bastante potente com essa questão, e ele está aqui para conversar conosco hoje. E a gente vai poder falar um pouquinho mais disso conforme a live for caminhando. E a gente tem também a excelente contribuição do Mauro, que se formou em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais e que tem uma experiência ampla desde a sua formação com a questão da habitação, né? Atualmente, o Mauro ele é vice-presidente do Partido dos Trabalhadores e ele trabalha com assessoria de movimentos populares relacionado à questão da habitação. Então, são 2 pessoas que têm experiência para poder discutir com a gente o que significa o direito à moradia digna. E aqui, especificamente, para as pessoas de São Joaquim da Barra. Então, eu queria dizer que é com muito prazer que a gente se encontra, né? Eu não conhecia nem o João e nem o Mauro, mas a partir dessa noite, uma noite de celebração, a gente está se conhecendo e podendo colocar em contato tanto as pessoas de São Joaquim, como a pré-candidata vereadora pelo PT, Bia Verdú, que vem fazendo um excelente trabalho, né, relacionado a esses assuntos de utilidade pública. Então, eu deixo meu boa noite aqui tanto para João como para Mauro. É um prazer enorme poder receber pesquisadores aqui, pessoas que trabalham e que se formaram em universidades públicas, né? Acho que é importante a gente ressaltar isso, né, no momento onde as universidades vêm sofrendo tanto. E eu passo a minha palavra para Bia Verdú, e ela vai dar o boa noite dela, e a gente começa mais uma live nessa noite. Muito obrigado, viu? Boa noite, João. É um prazer, uma honra, né, tê-lo aqui essa noite, poder conversar com você sobre uma questão tão importante, não só para São Joaquim da Barra, mas acredito que para todo o país, né? Conheço a luta, sei o quanto vocês têm feito. Mauro, também, né, é uma honra tê-lo aqui, poder conhecer você. Eu já havia falado contigo pelo WhatsApp, né, mas não te conhecia, né? Então, é um prazer estar te conhecendo ainda aqui pela telinha, né, assim como também como o João, mas é uma honra para mim poder sentar e conversar e dialogar com pessoas que têm conhecimento, né, e que vai poder abrir o nosso horizonte, o nosso universo nessa questão de moradia e moradia digna, que é o direito de todos, né? Está na Constituição e é direito de todos. Então, é uma honra tê-los aqui. E eu já gostaria de iniciar, né, falando de algumas questões, Mauro, de algumas questões, João, que a gente vai discutir ao longo dessa live, que eu pontuei aqui algumas coisas que eu acho que é fundamental para nós, né, discutirmos moradia e moradia digna aqui em São Joaquim da Barra, e também eu sei que é um assunto bem amplo, e a gente vai falar também de outros lugares, mas eu quero pontuar para vocês algumas coisas que eu acho que a gente vai poder discutir aqui e que vai tornar a nossa conversa, o nosso diálogo bastante, muito
interessante para as pessoas que estão nos vendo aí pelo Facebook, pelas redes sociais, né? Eu acho que é um assunto, assim, que todo mundo se interessa. Moradia, todo mundo quer uma moradia digna, né? Então, é um assunto, assim, de bastante interesse público, né? Eu tenho certeza disso. Então, eu vou pontuar aqui algumas coisas que eu fiz uma anotação, né? Deixar também o meu boa noite para São Joaquim da Barra, para toda a população, para todos aqueles que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, e uma honra deles também aqui conosco, né? Tem aí nos acompanhado ao longo, né? São tantas lives que nós temos feito, tantos diálogos que já trocamos aqui, e eu tenho certeza que trouxeram muito conhecimento para todos, né? Para mim e para todos que estão sempre nos acompanhando. Então, eu queria só pontuar para vocês algumas coisas, eu sei que vocês vão poder falar bastante sobre isso, né? E para a gente ir puxando o fio dessa conversa, moradia digna, né? É uma questão que a gente precisa. São Joaquim da Barra é uma cidade de cerca de 52, 55 mil habitantes, tem a falta da moradia, né? A questão dos aluguéis, que são altíssimos aqui na cidade. Nós estamos numa região que antigamente era a capital da soja, né? Hoje eu acho que é a capital da cana, né? Nós estamos cercados por usinas de açúcar e álcool, né? Estamos aqui várias usinas, então não é uma cidade assim que tem uma renda per capita boa, né? Mas tem muita gente carente, né? Muita gente que precisa e não consegue ter acesso à moradia. Altos aluguéis caríssimos. Isso, assim, não estou falando de bairros centralizados, não, estou falando de periferia, de bairros mais afastados, onde o aluguel é extremamente exorbitante. Né? Uma outra questão que eu acho que vai ser interessante a gente discutir, que eu já falei com vocês anteriormente, que é a questão dos loteamentos. Não sou contra o loteamento, né? Loteamento eu sei que eles movem a cidade cresce, porém, os lotes são caros, né? Então, uma pessoa que é assalariada, não dá para ela pagar aluguel e comprar um lote, comer e viver. Então, o loteamento torna-se inacessível para essas pessoas, que é uma grande parte da população, né? Um loteamento. Uma outra coisa são a questão dos conjuntos habitacionais, que eu falei para vocês também, que foram construídos em governos passados, governos do Zé Ivo, né, do antigo Roberto Junqueira, que foi o prefeito da minha infância. Eu lembro que ele construiu o primeiro conjunto habitacional, depois teve o Jabur, que foi um outro prefeito que construiu, depois veio o Zé Ivo, né, que é do Partido dos Trabalhadores, que também construiu, e se encerrou com ele, e agora teve esse sorteio dessas 164 casas que estão sendo entregues aqui na cidade. Eles estão analisando os critérios, enfim, né, uma coisa que a gente precisa acompanhar também de perto, esses critérios. E uma outra coisa que eu gostaria que vocês me falassem, que a gente pudesse discutir também, é a questão da moradia popular, né? A moradia que é acessível, que as pessoas possam realmente ter condição de ter, de pagar, de ter a sua moradia digna ali. Então, é a questão da moradia popular. E a questão que nós discutimos, que é a questão lá das pessoas que estão habitando, né, lá próximo à Morada do Sol, que estão lá, né, sem água, né, em plena pandemia, não tem acesso à água, né, não foi liberado as ligações de água, e como que a gente pode tratar isso aqui, conversar sobre isso, e traçar uma linha para a gente, um norte, né, para a gente nessa questão também, que essas pessoas estão precisando de auxílio também, né, elas precisam ter um olhar também diferenciado, porque nós estamos vendo, não só agora na pandemia, mas nesse momento, principalmente, ficar sem água na torneira, não ter água na torneira, não ter água no banheiro, não ter água para tomar banho, tudo de canequinha, balde, né? A gente sabe que é muito difícil. Né? Já tratamos da questão da água aqui com o Moretti, a cidade nossa é uma cidade que falta muita água, né? Estamos sobre o aquífero Guarani, né? Porém, falta muita água na nossa cidade, as torneiras, elas chegam a um determinado horário, a água seca, desaparece da torneira, né? Então, são questões assim que a gente precisa discutir e chegar num senso, porque quero estar na Câmara, vou estar na Câmara Municipal em 2021, e eu quero ser a pessoa, ser uma das pessoas que vai lutar por essas causas, né? Então, a gente tem esses projetos, a gente tem essa luta, né, já está arraigada em nós, e vamos chegar lá, eu vou chegar lá, eu quero chegar lá e quero fazer a diferença, né?
E não quero chegar lá e falar assim, nossa, você foi igual a todo mundo. Não, eu não quero ser igual a todo mundo. Eu quero ser a diferença na Câmara Municipal de São Joaquim da Barra. Então, é uma honra tê-los aqui. Tenho muita coisa para conversar e vamos tocar o bonde. Bom, eu acho que ou o Mauro ou o João pode começar com as suas considerações iniciais. Como quiser, pode começar. Por favor. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, Bia, parabéns aí pela empreitada. A gente está precisando de quem tenha essa energia. Eu conheço muito seu irmão aqui em São Paulo, que aliás é sua cara. Eu falei para ele, não é você que é a cara dele, ele que é a sua cara. Não, E ele é uma grande liderança aqui, uma figura muito querida, então eu parabenizo aí pela família toda aí, né, envolvida. Eu acho que é aí que a gente vê que a ética é uma coisa que vem, né, na educação, na formação familiar, e a ética e a preocupação por um mundo melhor, né? A gente luta por isso. Então, sim, parabéns aí pela sua luta e pela sua empreitada. É um prazer estar aqui. Eu vi que você já chamou gente aí muito legal para falar, né? Uma grande oportunidade. Então, espero dar aí minha pequena contribuição. Eu acho que você falou de algumas coisas, que são muitas, na verdade, não dá para a gente de cara já falar de todas. Eu queria só pontuar uma ou outra que eu acho muito importante. A primeira é a gente lembrar que não se pode falar da falta de moradia, não pode se falar da questão habitacional sem vincular ela à questão urbana. Porque, na verdade, quando a gente fala de moradia e de habitação dos mais ricos, a gente automaticamente vincula, porque a história da política brasileira sempre vinculou a casa dos mais ricos à urbanização e ao urbano, porque eles sempre estão nos bairros muito bem urbanizados, que tem tudo. Quando a gente trata da habitação social, da habitação popular, da habitação para a população mais pobre, de repente a questão só vira moradia, se esquece do urbano, né? Então, na verdade, quando a gente fala na luta por moradia, é luta por moradia e por urbanização adequada nos bairros onde estão essas moradias de mais baixa renda, né? Porque, na verdade, o Brasil ele repete um padrão que é de contínuo investimento prioritário, quase que exclusivo, nos bairros ricos, e abandono dos investimentos nos bairros pobres em questões essenciais para que, mesmo que você tenha moradia, ela seja uma moradia adequada. Porque também não adianta, você viu aí, você deu o exemplo, não adianta eu fazer um conjunto habitacional lá no fim do mundo, onde não tem saneamento, onde não tem água, não tem eletricidade, não tem coleta de lixo, não tem mobilidade, não tem ônibus que passe. A moradia não quer dizer nada. A moradia ela só se torna uma coisa real quando ela estiver inserida nesse conjunto, né, de questões que são as questões urbanas. A segunda questão, ou seja, é uma luta só, né? A gente nunca pode falar de luta por moradia sem falar em necessidade de saneamento, que nem você já falou, e todas essas outras coisas que eu falei, né? Transporte, mobilidade, etc. E tal. E a segunda coisa que eu queria falar assim nessa introdução é que a gente vive uma situação muito perversa no Brasil. Porque você sabe que eu fui secretário de habitação aqui em São Paulo, né, na gestão do Fernando Haddad. E quando eu fui secretário de habitação, aqui em cidades que nem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, os problemas eles estão tão graves, tão aprofundados, de um nível tão fora do controle, que eu acho que a gente precisaria 100 anos de política seriamente feita para começar a transformar estruturalmente essas cidades no caminho que elas trilharam, né? De segregação, de exclusão. Agora, eu acho que vocês aí em São Joaquim da Barra, vocês têm uma situação no Brasil que é uma situação de privilégio das pequenas e médias cidades. Aí vocês estão bem aí na transição de uma cidade pequena para uma cidade média, que é a escala dos problemas, na verdade, ela ainda é uma escala que dá para enfrentar. Agora, onde está a perversidade? A perversidade está em dois aspectos.
O primeiro aspecto é que as grandes cidades que nem São Paulo, têm muito dinheiro e muita capacidade de arrecadação de dinheiro para enfrentar problemas, mas que são problemas quase que impossíveis de serem enfrentados. Enquanto que as pequenas e médias cidades poderiam enfrentar os problemas, mas não têm dinheiro para fazer. Essa é a primeira perversidade. Dependem do Estado. Hoje saiu uma notícia que o Estado está querendo retirar aí a parte do ICMS que deveria servir para financiar a CDHU, que é quem deveria ajudar os municípios a fazer habitação no Estado afora, inclusive aí. Então você já vê que o problema é complicado. E a segunda perversidade é que é nas cidades pequenas e médias, muitas vezes, que o conflito político em torno da questão da moradia é mais acentuado. Porque é aí que se dá, de fato, o confronto pela terra urbanizada. A terra urbanizada está ali no centro. Tem terra ociosa, eu posso apostar que tem. Muitas vezes os donos das terras ociosas em áreas infraestruturadas, com infraestrutura urbana, é gente poderosa na cidade, quando não é a família de prefeito, de político, de deputado e tudo mais. E são eles que são o Estado que deveriam combater eles mesmos, que ficam, vamos dizer, mantendo para si terras boas e empurrando a população mais pobre para longe. Então, na verdade, às vezes o conflito político é mais acirrado, porque você pergunta qual é a razão para os padrões de urbanização decente e mais humanos e mais igualitários não serem aplicados em cidades que têm total condição de ser. Você fazer o combate para não ter terra ociosa, você fazer uma política de prioridade ao transporte público eficiente, não um anel viário, sempre tudo voltado para o carro, que é o que acontece em todas as cidades. Você fazer política de saneamento, são decisões que dariam para ser tomadas, mas são decisões políticas que os políticos dessas cidades raramente tomam e enfrentam, porque o enfrentamento é muito grande, eles estão cara a cara com o plantador de cana aí, com o grande proprietário fundiário, que tem muito poder e consegue, então, fazer valer a sua força. Então, acho que aí estão colocados um pouco os grandes desafios que eu vejo para discutir a questão habitacional a partir desse tripé aí, que é um tripé bastante complicado, mas que a gente tem que conhecer para poder enfrentar. Acho que para começar é isso, depois a gente continua aqui. Deixa o Mauro falar aí. Mauro? Vamos lá? Estão me ouvindo? Tudo bem? Sim, perfeitamente. Tá. Bom, então eu queria dar uma boa noite aí para a Bia, né? Já conversamos algumas vezes. O Matheus, que a gente está conversando, o João, a gente está sempre encontrando aí nas lives aí com a Hermínia Maricato, esse debate aí do BR Brasil e também do Despejo Zero. Então, estamos na luta junto aí, já nessa caminhada. Bom, de São Joaquim da Barra, como é bem próximo aqui de Ribeirão, os problemas são praticamente idênticos, né? O problema principal na área de habitação é o problema da terra, né? Todas essas cidades aqui da região, elas são ilhas no meio de canaviais. E existe, inclusive, em Ribeirão Preto, os absurdos de áreas de 1.000 hectares dentro do perímetro urbano com cana-de-açúcar. E São Joaquim deve ser muito diferente. Também ainda tem essa questão da cana, né? Vamos falar português quase que correto, né? Um papo reto. Essa cana é tão sacana, né? Porque realmente cerca a cidade, ela não deixa a cidade desenvolver. Então, aqui é um polo sucroalcooleiro muito forte e ainda persiste essa questão, vamos dizer, da forte migração, né? Nós temos um contingente de pessoas que vêm do norte, nordeste, Maranhão, Piauí, né? E as pessoas vêm em busca, lógico, uma situação natural, de condição melhor de vida, né? Então, aqueles que vieram para cortar cana, hoje com a mecanização da cana, eles têm que encostar na cidade, né? E o grande dilema é exatamente esse, porque quase todas as cidades, elas
cresceram em função desses vetores econômicos, né? Aqui em Ribeirão nós tivemos um período áureo de café, né? Depois, com a queda do café lá em 1930, voltou-se para a cana, né? E a cidade, então, ela ficou estritamente em função, vamos dizer, do agronegócio, né? Não é à toa que é chamada capital do agronegócio, mas, vamos dizer assim, as disparidades sociais são muito grandes, né? São Joaquim eu já tive algumas vezes aí na cidade, inclusive numa ocasião conversando com o atual prefeito, né, que ele já foi prefeito, justamente propondo algumas soluções aí de habitação para São Joaquim. Isso porque, como a gente presta serviço de assessoria a movimentos sociais, nós temos uma entidade organizadora aqui na região que já existe desde 2008, que é a USTS de Sertãozinho, União do Sem Teto e Sem Terra, que lá em Sertãozinho, que é uma cidade também pequena, eles conseguiram viabilizar mais de 2.000 unidades. Então, nós tivemos uma reunião com o prefeito, que era o Marcelo Mian, me parece que ainda é o atual prefeito, né? E propondo para ele um plano habitacional para a cidade. Então, nós tivemos oportunidade de andar pela cidade. São Joaquim tem áreas muito bem situadas que poderia fazer programas habitacionais, principalmente nessa região aí do Parque dos Trabalhadores, que é uma área magnífica, tem um lago espetacular, um meio ambiente. Você é vizinha? Então, é uma localização excelente, e, inclusive, tem a questão também de áreas da União, nós conseguimos detectar, junto à SPU, Superintendência de Patrimônio da União, grande área aí do lado do Distrito Industrial, que poderia ser feita uma permuta, né? A Prefeitura ficaria com essa área, que já estava, inclusive, destinada lá no GT de habitação da SPU, que a gente também participava, mas como estava na área industrial, precisava fazer uma substituição por uma área local, né? E nós pesquisamos várias áreas, finalizamos com 2 áreas, muito interessante, mas depois isso não foi para frente, né? O prefeito entendeu que isso aí seria um processo muito burocrático e que demandaria muito tempo e que havia um déficit habitacional grande na época. Isso há 3 anos atrás, falava-se um déficit de 3.000 unidades, aí que seriam ser feitas em São Joaquim. Então, me parece que a situação continua do mesmo jeito, né? Sem falar que São Joaquim é uma cidade cortada praticamente na sua lateral pela rodovia Anhanguera. Então, nós temos bairros que estão distantes do centro em função dessa questão que a rodovia, ela secciona a cidade, né? Se antes a ferrovia que dividia a cidade, agora a gente tem uma rodovia que divide a cidade, então isso torna-se difícil você configurar um vetor de crescimento, a não ser numa determinada região. E aí tem implicações também de saneamento, você colocou uma questão da água, né? São Joaquim tem um serviço autônomo de água, né? Mas tem uma dificuldade grande, porque a captação de água são poços profundos, né? São mais de 600 metros, se não me engano, na época a gente estava vendo. Então, tem uma dificuldade em termos de gestão da água. Aí precisaria se analisar, por exemplo, a ocupação dessas áreas que estão dentro do perímetro urbano. São Joaquim tem um plano diretor que definiu áreas de interesse social, as EIs, né? Então, precisaria ter um incentivo grande para que se viabilizasse projetos habitacionais nessa área. E aí a gente coloca uma outra questão nacional, que é muito mais grave do que tudo isso. Questão de recursos financeiros, né? Os pequenos municípios não têm uma dotação muito forte para poder promover loteamentos na sua totalidade, né? E depois, então, proceder à parte de comercialização. E recurso federal, por exemplo, na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, praticamente foi extinto. Então, os empreendimentos que vierem a ser possíveis a ser realizados aí em São Joaquim, vai atender faixa de quem ganha em renda familiar R$3.000 para cima.
Então, essa população de baixa renda, ela vai continuar sendo alijada do processo, vamos dizer, de acesso à moradia digna, né? Tem solução para isso? Tem. A gente do movimento social costuma dizer, se não tem solução, a solução é a ocupação, né? Me parece que já está havendo um processo de ocupação de áreas aí em São Joaquim, principalmente de um conjunto habitacional que a construtora, se não me engano, faliu, e as casas estavam semi-prontas, já com cobertura, algumas até com lajes, e um grupo de pessoas... Sem cobertura, as casas só respaldadas, tá? Não só respaldada? Tá. Só respaldada. Então, precisaria ter uma complementação, é lógico, né, para o acabamento da moradia. E aí precisaria ter o quê? Do meu modo de ver, uma iniciativa por parte do Executivo para se chegar no entendimento, porque me parece que essa construção foi financiada pelo Banco do Brasil, uma parcela de pessoas compraram o imóvel, tiveram restituição, outros não, então precisaria abrir um processo de negociação, do entendimento, e não uma pura e simples ação de reintegração de despejo, né? Isso não é bom para ninguém, porque isso vai, durante uma ação dessa, pode levar 2, 3, 5 anos, né? As famílias já estão praticamente residindo no local, tem um problema de abastecimento de água, né? Aí eu acho que nós vamos entrar depois numa outra discussão, que a água é um direito fundamental das pessoas, né? E sendo um serviço autônomo, eu acredito que o serviço autônomo teria muito mais facilidade de viabilizar, vamos supor, uma tarifa social, enquanto não se chega num comum consenso, né, de se é viável ou não essa negociação. Posso dar um exemplo, em Igarapava, que é um pouco mais longe, houve um processo também semelhante e chegou-se num acordo em que as próprias pessoas, com interferência da prefeitura, eles adquiriram a área, né, e passaram a fazer todas as melhorias, aí por conta, no regime de autogestão. Então, precisaria também fomentar um pouco a organização social de movimentos para buscarem soluções, né? Porque, normalmente, as pessoas elas não têm uma experiência de ir para frente, né? E para ser protagonista, né, nessa questão da moradia. Espera simplesmente que uma empreiteira compre uma área, que o CDHU entre com o recurso financeiro e depois eles são chamados lá num campo de futebol para fazer um sorteio de chave, e aí aquela alegria geral. Bom, mas isso é uma situação. Eu acho que uma alegria muito mais compensadora é a pessoa estar desde o início de um projeto, na busca de um terreno, na busca da solução. Por exemplo, uma cidade pequena, a pessoa está acostumada a morar num terreninho, tem lá a sua horta dentro de casa, tem cachorro, tem gato, muitas pessoas trabalham, inclusive, com reciclagem de material. Como é que você vai colocar essas pessoas em predinhos de apartamento aí, de 4 pavimentos, que é a lógica, né, do mercado, que o pessoal fala que só viabiliza se tiver tantas unidades no terreno para poder, vamos dizer, fechar a conta, né? Essa conta só fecha de um lado, que é do lado das construtoras, né? Do lado social nunca fecha a conta. Por quê? Do lado social, para fechar a conta, a pessoa vai ter que ter recurso financeiro para pagar essa prestação, né? Então, por exemplo, nessas áreas que o município poderia interferir, ele poderia fazer um programa de lote urbanizado. Vou dar um exemplo aqui próximo, Araraquara, que é a administração companheiro Edinho Silva, né? Ele já tem, desde o ano passado, no meio do ano, um programa de lote urbanizado, onde ele já entregou, se não me engano, mais de 300 unidades, né? A última entrega foram 150 e poucas unidades. As pessoas estão pagando R$ 53 de, vamos dizer, prestação durante 10 anos. Depois disso está quitado, né? O esquema é feito através de, vamos dizer, parcelamento do solo em áreas patrimoniais da prefeitura, né?
mas com toda a infraestrutura, guia, sarjeta, asfalto, energia elétrica, água, galeria de águas pluviais, né? Então, tem uma parcela que é subsidiada pelo município, né? Isso em dotação orçamentária. Então, isso só se viabiliza se tiver pressão, principalmente popular, e pressão dos moradores, né? Que são, vamos dizer, os mais interessados para poder viabilizar isso. Então, solução tem. O que falta pôr é lenha na caldeira para fazer pressão. Perfeito, Mauro. Você quer colocar alguma questão, Bia? Não, porque eu tenho algumas coisas para colocar. Não, pode colocar, depois eu coloco, pode ir à vontade. Não, por favor, pode falar. Não, então, quando o João me fala da questão da moradia urbanizada, da moradia adequada, né, da mobilidade, João, qual que é o caminho, né, para a gente chegar nisso numa cidade como a nossa, né, uma cidade, como São Joaquim da Barra, que tem potencial para isso, eu acredito que tem potencial para isso. E como que a gente chegaria nisso? Como que a gente se encaminharia para a gente ter isso na nossa cidade, né? Toda essa infraestrutura, toda essa mobilidade, tudo que não basta, como você falou, ter moradia, né? Se não existem as outras coisas que a pessoa precisa, né? Mas se o bairro está distante, não tem o coletivo, não tem a acessibilidade fácil para a escola, para a creche e outras coisas mais. Como que a gente chegaria a isso? Tá. Olha, eu tenho uma pergunta para colocar também, João, para já fazer um bloco de questões assim para vocês, e depois subir algumas questões aqui do Facebook, que o Thiago vai se encarregar. Mas você falou de habitação e falou que a gente não pode descolar, né, habitação de um projeto de urbanização. E que a gente percebe aqui em São Joaquim da Barra, né, e aí o Mauro, que conhece um pouquinho melhor a nossa realidade, no sentido de que aqui já esteve, de que está um pouco mais próximo, eu me lembro, né, quando era adolescente, de um problema habitacional que São Joaquim da Barra enfrentava num determinado bairro. Umas casas mais periferizadas, assim, tinham barracos, e aquilo meio que foi resolvido com o tempo. Mas em 32 anos de existência, viu? Inclusive fiz 32 anos recentemente, eu nunca vi São Joaquim passar por um problema de habitação como nós estamos passando no atual momento, né? Que aí houve a necessidade de uma ocupação e por uma questão óbvia, né? Como os arquitetos sempre nos dizem, né? As pessoas precisam morar, né? Então, assim, outra coisa que acontece é que com a expansão da cidade de São Joaquim da Barra, com muitos bairros, condomínios novos, o centro passou a ficar mais distante, né? Então, às vezes, as pessoas nos perguntam, né, nos questionam dessas dificuldades, né? A cidade ficou maior, e eu queria que vocês elaborassem um pouco aqui conosco, com quem está nos acompanhando, o que significa o direito a uma moradia digna, o direito a uma habitação, mas também essa coisa do direito à cidade, né? Porque eu converso com pessoas que estão vivendo uma situação de periferização, sabe, das suas práticas, enfim. Então, pensar essas coisas juntos com vocês aqui, e acho que a gente pode dar sequência aí na pergunta que a Bia fez também. Olha, eu acho que, começando pela sua segunda colocação, nós estamos vivendo um momento complicado no Brasil, né? E a gente não pode descolar a discussão no território do que está acontecendo no Brasil todo, porque, inclusive, esse é um grande problema atualmente, está se falando muito pouco das eleições municipais, e porque o que a gente está vivendo do nível federal é uma tragédia tão grande no nível estadual também, sobretudo na questão do Covid, do enfrentamento à pandemia, com 100 mil mortos já, né? Que a gente se esquece que, na verdade, o lugar onde essa pandemia se torna mortal, o lugar onde ela realmente se efetiva é ali no chão da rua da cidade, né? Da cidade pobre. Então, as eleições municipais, elas são centrais, porque elas permitiriam, vamos dizer, a gente
retomar a pauta ali onde ela precisa ser retomada. Quer dizer, claro que a gente tem que fazer a briga nacional permanentemente, porque a gente tem um psicopata no governo que está promovendo um processo de genocídio, não tem dúvida nenhuma, mas, além disso, a gente não pode, por causa disso, se esquecer da importância do embate municipal, porque é nele que se dão, é nessa escala que se dão as disputas que vão mais ter efeito a curto e médio prazo no combate real à pandemia resultante da loucura do cara lá de cima. Então, são coisas fundamentais. E nos últimos anos, desde 2014, na minha opinião, quando a elite brasileira decidiu pôr fim a um modelo de desenvolvimento com maior distribuição de renda, que estava longe de estar perfeito, mas estava indo numa direção muito clara para melhorar muito essa situação, resolveu pôr fim a isso, resolveu tirar a mandatária da presidência seguinte, resolveu fazer tudo o que fez, né? E a partir daí nós temos desde então um retrocesso violento, um retrocesso de direitos e um retrocesso econômico. Então, a pobreza aumentou e ela se faz valer também nas pequenas cidades, nas médias cidades, e por isso questões como moradia e urbanismo das áreas mais pobres se tornam mais visíveis, além do mais porque as cidades não param de crescer mesmo na crise econômica. Elas crescem porque, às vezes, a economia local demanda, porque o agrobusiness está indo bem e a cana está indo bem, apesar... Então, você não tem uma relação tão direta, não é porque você tem crise econômica e aumento de pobreza que a cidade para de crescer. Muitas vezes ela até cresce mais, porque a pobreza leva as pessoas a irem para a cidade em busca de alguma oportunidade. Então, nós estamos frente a um momento muito complicado, você tem toda a razão nessa leitura. Agora, como fazer, né, para a gente criar essa coisa? Eu acho que o Mauro falou uma coisa importante, para mim, como informação, que é o fato de São Joaquim ter um plano diretor, né? Eu acho que isso já é um primeiro grande passo. Porém, eu acho que os planos diretores que, em geral, foram aprovados no Brasil nas últimas décadas, eles, na sua grande maioria, são planos diretores conservadores. Eles trazem alguma coisa, mas eles fazem arranjos que, no fundo, privilegiam uma lógica de funcionamento da cidade que precisa mudar. E a pandemia, é claro que a gente não pode falar em oportunidade em relação a uma tragédia de 100 mil mortos, mas a pandemia, se não for ela aquela que nos fará mudar essa lógica radicalmente, acho que nós estamos perdidos, nós nunca vamos ter outra, vamos dizer, razão mais clara para se fazer isso. Essa mudança é uma mudança política. Eu acho que a primeira coisa que precisa se fazer porque os planos diretores, de qualquer forma, é previsto que eles sejam revistos a cada 5 anos, se promover uma revisão para saber se o plano diretor ele está enfrentando aquilo que tem que ser enfrentado. Então, eu vou dar um primeiro exemplo. Ele desembocou num plano de mobilidade. Esse plano de mobilidade, como em 90% das pequenas e médias cidades brasileiras, privilegia uma ou duas empresas de transporte de ônibus que fazem o monopólio do transporte na cidade, põem o número de ônibus que eles querem, deixam as pessoas esperando no ponto, em vez de promover uma mudança radical e investir, no lugar disso, em sistemas de transporte leve sobre trilhos, que são possíveis nas pequenas cidades, de uma maneira muito ainda mais eficaz e que tem uma capacidade muito maior de capilarização e de capacidade de carga. Os investimentos em impermeabilização do solo para fazer via marginal, anel viário, eles foram, de fato, vamos dizer, suspensos para se transferir esses investimentos no transporte, por exemplo, público de massa. Você tem uma política de saneamento que seja acoplada a essa de água e que permita que se exija, de fato, ou que se faça um atendimento prioritário aos bairros que não têm ainda saneamento. Ou seja, você tem uma inversão da lógica, ela tem que ser radical e é uma disputa política no âmbito do ordenamento urbano do município. Então, acho que aí tem uma disputa muito grande que permite que se possa pôr em prática
aquilo que o Mauro já falou. Agora, por exemplo, tem ZEIs, ótimo. Aonde estão as ZEIs, as zonas especiais de interesse social? Tem ZEIs situadas nas áreas da cidade que tem infraestrutura? Por exemplo, vou dar um exemplo de radicalização que eu defendo muito no Brasil. Nas grandes cidades se estabeleceu, em algumas em São Paulo, mas não se conseguiu vencer politicamente, mas está lá, alguns instrumentos como a cota de solidariedade, obrigando grandes empreendimentos a ceder parte, 10% da sua área para fazer habitação social. E algumas cidades, que nem São Paulo, o plano diretor de 2014, estabeleceu que tudo que se arrecadaria de uma taxa que você cobra para se poder construir nos bairros ricos, você poderia destinar a desapropriar terra ou a produção de moradia. Isso poderia ser feito em cidades que nem São Joaquim em relação aos grandes loteamentos, que são um câncer urbano no Brasil, porque eles eliminam a rua, eliminam o espaço público, eliminam a solidariedade, criam cidades que são colchas de retalho de espécies de acantonamentos da riqueza, fortificados. Então, precisa quebrar, precisa abrir os loteamentos, precisa permitir que o ônibus e o transporte público passe por eles. E, além do mais, eu acho que seria muito interessante que se cobrasse uma sobretaxa dos loteamentos, no sentido deles pagarem pelos privilégios que têm, de tal forma a constituir um fundo municipal para poder desapropriar terra em área mais centralizada para fazer moradia, para poder financiar a produção de moradia também. E também é possível se passar um instrumento que nem a cota de solidariedade, que é de dizer, olha, você vai fazer um loteamento novo na cidade, tudo bem, mas quantos empregos vocês vão gerar aí de pessoas de menor renda? Vai ser o segurança, o jardineiro, o caseiro, a empregada doméstica, o empregado doméstico. Eles vêm de onde? Eles não teriam direito de ter uma moradia próxima do seu trabalho? Então, cada grande empreendimento de loteamento teria que ceder 10% da sua área para que a prefeitura pudesse fazer um conjuntinho habitacional, por exemplo. Então, existem instrumentos, mas eles exigem uma verdadeira disputa política. Então, só para concluir, isso tudo começa nas eleições de agora. Voltando ao que eu estava falando no começo. As eleições de agora que nós vamos ter são fundamentais, porque isso só pode ser colocado em prática se tiver um grupo com um prefeito e vereadores com força política suficiente para fazer esse enfrentamento. Só fazendo uma colocação, quando você fala de mobilidade, né, nós temos um problema sério na cidade, né? A cidade cresceu, né? Como o Matheus bem disse, a cidade, nesses últimos anos, assim, ela cresceu de uma tal forma que a gente fica, assim, espantado com o crescimento da cidade. Mas a questão da mobilidade é uma questão muito séria também, né? Que faz parte desse pacote, né? De moradia digna, ele está nesse pacote, e a gente tem um problema muito sério de mobilidade aqui com relação ao transporte coletivo. A distância, né, os bairros foram ficando distantes do centro. Antigamente, tudo acontece no centro da cidade, né, porque a cidade é pequena e tudo se formou ali na área central. Então, a pessoa que mora num bairro de, às vezes, a 5, 6 quilômetros, né, porque para a gente aqui essa é uma distância muito grande, né, a mobilidade é difícil, né? Porque o transporte público, não tem transporte público, né? Existem os coletivos que são pagos, né? Que é de uma empresa, e não tem, as pessoas ficam horas, né? Funciona com uma certa precariedade, né, Bia? Esperando. O transporte público em São Joaquim é bastante precário, né? Precário. Eu acho que é uma realidade dos municípios pequenos do Brasil. Muitas pessoas. Olha, tem um professor que já está muito velhinho da FAO, que é um grande urbanista brasileiro, um amigão muito querido, meu mestre, né, que se chama Flávio Vilaça. E o Flávio Vilaça, ele fala o seguinte: o problema não é a distância, o problema é o tempo de deslocamento. Porque a cidade ela cresce, não tem jeito. Claro que você vai fazer a disputa por conseguir evitar, para tentar evitar, que você tenha sempre um espraiamento e que os mais pobres vão para mais longe.
No caso das cidades que nem São Joaquim, nem é tanto o caso, porque como tem muito loteamento, os mais ricos também vão mais para longe, mas eles têm carro. Justamente. Então, na verdade, você só resolve isso de uma maneira, diminuindo o tempo de deslocamento. Para diminuir o tempo de deslocamento, precisa ter uma política de mobilidade que envolve, no primeiro ponto, transporte público, sim, precisa ter, e não é uma coisa, no Brasil, o transporte público ele é visto como uma questão de empresarial. Ele precisa se pagar, não pode ser deficitário, isso não existe. Transporte público é investimento igual ao saneamento. Tem que pôr dinheiro público. Fazer um bonde, fazer um ônibusinho, uma van circular, qualquer coisa nessas cidades dá para resolver ainda com soluções que nem são tão caras. Né? Fazer uma faixa exclusiva e colocar uns micro-ônibus e lotar de micro-ônibus rodando a cidade inteira em faixa exclusiva. E tem que ter, complementarmente, a promoção de transporte alternativo e, de preferência, ativo. Ou seja, ciclovias, para as pessoas andarem de bicicleta, poderem deixar a bicicleta onde tem ponto desse ônibusinho, voltar à tarde, pegar, recuperar a bicicleta e tudo mais. O plano de mobilidade ele é tão importante quanto você fazer uma boa política de habitação, não tem dúvida nenhuma. Porque o primeiro elemento para você construir cidades segregadas é você fazer com que as pessoas não consigam circular por elas, não consigam circular e ir para o centro, não consigam sair do seu bairro distante ou tenham muito trabalho e desgaste para ir do seu bairro distante até o seu trabalho, porque normalmente o trabalho fica descentralizado, fica concentrado na área mais central ou dentro desses loteamentos, né? Aqui em São Joaquim precisaria de uma ciclovia, porque as bicicletas, né, os transeuntes andam em meio aos carros, né? Constantemente os acidentes acontecem e vidas são perdidas, né? Então, precisaria sim de rever essa questão da precariedade do transporte público, né, deficitário demais da conta. E a outra questão que o João colocou também foi a questão dos loteamentos, né? Eu sei que eu acho que são 10% daquele pedaço de terra ali que está sendo loteado, ele vai para o município. Né, eu fico lá, todo loteamento, não sei de que época para cá, de que tempo que isso acontece, mas atualmente, eu acho que já de um tempo não muito distante, isso acontece. Tem o loteamento, aqui em São Joaquim, os loteamentos, eles tem que deixar, né? Existe um projeto, uma lei, eu não sei como que eu posso dizer, que tem que deixar esse terreno, essa parte de terra. E essa parte de terra poderia ser destinado para moradia popular, né, de uma forma, porque já que está com toda a infraestrutura feita lá para o loteamento, destinar isso para moradia. Normalmente, os loteamentos, por lei, eles têm que destinar uma porcentagem, mas é para as ruas, área verde e área institucional, que é por escola ou algum posto de saúde, alguma coisa assim. Mas não tem nada, normalmente, que diga que tenha que doar uma terra para a prefeitura fazer habitação. Essa então, é uma briga que tem que conquistar. Agora, para você ver como a questão é política, o que vocês me contaram do conjunto do Minha Casa Minha Vida aí é um escândalo. E ele esse episódio mostra como hoje no Brasil muitas políticas públicas são vistas como políticas de empreendedorismo privado. Porque é o seguinte, Minha Casa Minha Vida era ou não era uma política pública? Era uma política pública. Portanto, uma política de governo. Ela foi feita aí porque foi, então, dito que havia uma necessidade e uma demanda. Tá bom. Aí, na hora que a empresa faliu, todo mundo vira as costas, é uma responsabilidade pública do governo. Ele tem que resolver, não é de quem estava lá, deixou de ter casa, nem de quem foi ocupado, está vazio, é uma responsabilidade da prefeitura, o Estado, eles têm a obrigação de pegar esse problema nas mãos e falar assim, bom, nós temos a obrigação de resolver, nós vamos completar essa construção, nós vamos distribuir para quem era, nós vamos fazer disso um parque próprio para fazer locação social, qualquer coisa, mas é uma responsabilidade. Ah, de repente, não, a gente não tem nada a ver com isso. A empresa faliu, fica lá. Mas, gente, não é uma empresa particular que fez o empreendimento por conta própria, seu próprio risco.
era uma empresa trabalhando dentro de uma política nacional de habitação, uma política pública. Só que no Brasil você finge que não é com você, essa questão de, era federal, era estadual, não vou nem ligar para isso. É um escândalo. Ter perdido na justiça o direito de ligar a água, que você me falou, é um escândalo e mostra o quanto a justiça no Brasil também está comprometida com o conservadorismo. Perfeito, ô João. E é interessante porque tanto a sua fala como a fala do Mauro, né, ao longo dessa live, elas apontam para uma questão de projeto político. Tem partidos e tem pessoas que pegam um problema e criam um projeto político que traz resoluções para esse problema, e tem pessoas que não trazem solução, né? Inclusive fazem projetos políticos, né, que desfavorecem isso, né, que vão contra, né? Então, por exemplo, ter sentido a experiência de algumas pessoas nessa ocupação em São Joaquim, dizer que não tem casa, é bastante sintomático no Brasil e na atualidade brasileira desse momento. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas vocês estão discutindo direito à moradia, chamar um cara de Ribeirão, um cara de São Paulo, mas São Joaquim não tem problema de moradia. E aí tem essa coisa dos interiores, né, que o pessoal acha que problema de moradia e de assentamentos humanos é um problema exclusivo de grandes centros urbanos. E aqui não, aqui a gente tem uma cidade de 53 mil habitantes, que me parece que agora tem 82 famílias numa situação precária, aonde a gente fala, fica em casa, mas em que casa que a gente vai ficar, né? Lave as mãos, mas como que eu vou lavar as mãos se nós não temos água? E se os políticos, se o poder público, se o legislativo ainda me chama de ladrão quando eu faço alguma ligação para algo que é para minha sobrevivência? Aí eu sou preso, eu sou autuado. Então, assim, a gente vive uma situação delicada e que ela precisa de resolução. Então, assim, as questões que vocês apontam me levam a entender que o problema é um problema de projeto político. E... Pode falar, Bia. Um pitaco aí, pode ser? Deixa o Mauro complementar aí, né? Não, dentro da linha do que o João estava colocando, realmente, em qualquer loteamento, tem que deixar essas áreas públicas, né? Isso é de lei federal e cada município coloca os percentuais dentro da sua legislação, né? Normalmente, a gente costuma colocar por aqui 5% de área institucional e em torno de 10% a 15% de área verde. Agora, em São Joaquim, eu descobri, tem uma particularidade já há algum tempo. Todo loteamento aprovado aí tem que reservar 10% dos lotes para moradia social. Nossa, isso é fantástico. A lei da sua conta de agora, dentro do fantástico, João, tem uma tragédia. É que ninguém quer morar perto de pobre. Tem loteamento de classe média e rica. Aí, então, quando fala, não, mas os favelados que vão morar aqui, não, nós não queremos. Né? Então, eu acredito que com esse problema que teve das ocupações aí, desse conjunto habitacional abandonado, o poder público ele teve uma iniciativa de colocar esses lotes que estavam, vamos dizer, estocados aí na prefeitura para atender uma demanda de algumas famílias. Certamente não foram todos que estavam nessa ocupação, né? Mas eu acompanhei isso daí. Havia notícia de jornal e rádio e tudo mais, né? Ele fez inscrição, fez sorteio, né? Fez um oba-oba danado nisso daí. Só que, assim, eu acho que não é uma questão assim momentânea, porque surgiu um problema, tinha os lotes lá estocados, mais de 100 lotes, se não me engano, né? Em vários loteamentos esparramados na cidade, não é? 100 e poucos lotes? Foram 100 e poucos lotes. Então, aí o que acontece? É uma questão realmente de gestão, de vontade pública, política, de ter uma diretriz firme, de trabalhar o quê? Pelo social, né? Eu sei, cidade pequena é terrível a política, né? Por quê?
O juiz é parente do advogado, o prefeito teve apoio de praticamente grande parte dos empresários da cidade, de donos de terra. Então, tem que ter realmente, vamos dizer, uma mudança nessa questão, vamos dizer, de encarar o bem-estar da população de uma maneira que não pode ser só ao sabor do mercado. Porque as pessoas estão sempre acostumadas, não, vai chegar o loteador, vai fazer o loteamento, vai trazer o desenvolvimento para tal região da cidade. Mas não é bem assim, porque o loteamento cada vez mais distante, principalmente a lógica de moradia popular, é colocar o pessoal cada vez mais longe do centro, da infraestrutura, porque fala-se que a terra é mais barata, né? Mas é um engano, porque você tem um custo social muito grande, né, para as pessoas, não para quem está fazendo o negócio do loteamento, mas para quem vai comprar aquele imóvel lá, né? Ele vai pagar realmente as horas de trabalho que ele vai ficar dentro do ônibus, isso custa, né? Você tem a questão do desperdício, vamos dizer, das áreas de lazer que a pessoa poderia estar em contato mais com a cidade, né, o centro comercial, tudo mais. Agora, tem uma tendência moderna no seguinte aspecto, de que esses chamados vazios urbanos, eles precisam ter políticas públicas mais efetivas para a urbanização. E nós temos instrumento, né, desde 2001, o Estatuto da Cidade, tem uma série de instrumentos lá, por exemplo, IPTU progressivo, em cima dessas áreas que estão sem destinação, sem uso social. Tem a urbanização compulsória, ou seja, o cidadão tem lá uma área cercada de toda a infraestrutura, com equipamento social, UBS, escola. Ele está esperando uma oferta maior para quem dá mais para comprar a área dele. Aí precisa ter uma inserção forte do poder público, no sentido de que obrigar a fazer a urbanização, né? Por esse instrumento, o proprietário ele é notificado, ele tem 2 anos para apresentar um projeto, depois de 2 anos, a prefeitura pode entrar com o direito de preempção, ou seja, ela tem preferência pela compra da área e pagar com títulos da União. É uma beleza, né? Porque título da União vai pagar daqui 20 anos, né? Então a prefeitura não vai ficar onerada, certo? Então, são políticas que precisam ter coragem. Aí precisa ter a questão política. Quem vai ser eleito vereador, ele tem que estar municiado com essas informações, falar assim, olha, o senhor pode fazer isso, isso, sim, senhor. Não é o vereador que vai fazer essas leis, o executivo é que tem que colocar, muitas vezes, esses dispositivos já estão lá no plano diretor, precisa de lei para regulamentar, aí sim os vereadores podem pressionar para a regulamentação de tais leis para poder implantar esse dispositivo. Senão, isso não vai acontecer, certo? Então, a questão de transporte é uma coisa, vou dizer, lógica, né? A pessoa não pode realmente estar dependendo de transporte que é, vou dizer, concessionado, né? Nós temos que lutar por um serviço público de transporte acessível à população, né? E que a pessoa não tenha que ficar com grandes deslocamentos, de preferência ela ir a pé ou de bicicleta, né? Que ela ande 15 minutos para ir num determinado local de comércio, ou escola, ou creche, é até uma coisa saudável, não vai morrer ninguém, né? Não. Mas a questão do hábito do carro, às vezes a pessoa pega o carro para ir 2 quarteirões no supermercado, né? Poderia muito bem estar andando, fazendo um exercício, encontrando as pessoas nas ruas, conversando, né? Saindo dos loteamentos fechados, dos condomínios, que isso segrega realmente o tecido social. As pessoas deixam de conviver, né? Deixam de conversar, deixam de discutir a cidade, os problemas da cidade, aí cada pessoa é uma ilha, ele se fecha, né? Então, eu costumo fazer uma imagem o seguinte, tem cidades que parecem aquelas bonequinhas russas, né? Matrioska, né? Que é uma bonequinha dentro da outra. Então, você tem esses loteamentos fechados,
eles se tornam nisso. São áreas segregadas, são campos de concentração. Então, temos que lutar contra isso. Loteamento aberto, realmente, áreas verdes disponíveis para as pessoas poderem ter um local de lazer, né? E tudo mais. Quer dizer, não tem sentido numa cidade, vamos dizer, de pequeno porte, você ter cidades, pontos segregados, que você não vai poder circular de um ponto no outro, você vai ter que dar uma volta enorme, porque você tem uma área ali que o cara cercou, planta cana dentro da cidade e está esperando que alguém chegue lá e compre para fazer loteamento. A realidade é essa. Isso só vai mudar se tiver realmente administração pública com vontade de olhar, vamos dizer, os mais vulneráveis. Enquanto tiver na lógica do mercado, de quem está financiando a campanha, se é o meu parente, o meu primo, tal, a coisa não vai mudar, gente. Entendeu? Era isso aí que eu queria dizer. Perfeito, Mauro. O que eu estava falando é uma briga política e a gente tem que ter certeza que existem instrumentos técnicos para a gente mudar a situação. Mas esses instrumentos eles só têm efetividade se a gente conseguir fazer a disputa política para fazer eles valerem, porque na hora de você fazer aplicar, pelo que o Mauro colocou, aí a cidade tem até um plano diretor que conseguiu ser bastante progressista. Agora, depois, para você botar isso em prática, você vai ter o esforço e o poder econômico e político da direita e da elite para impedir que isso aconteça. É o que acontece no Brasil ainda hoje. É o Brasil do faroeste. A gente precisa fazer esse embate político, sem dúvida nenhuma. Sim. Muito bem. Perfeito, João. Deixa eu te perguntar algo, Mauro. Eu vi que você comentou aqui no... antes de comentar isso, subi aqui o comentário da Maria Helena, né? A Maria Helena, para quem não sabe, né? Acho que o João não sabe ainda, né? O Mauro sabe, que eu sei. Ela é a atual candidata à prefeitura pelo Partido dos Trabalhadores em São Joaquim, está sempre acompanhando as lives, comentando. Sim. E aí ela subiu aqui um comentário que eu acho válido a gente citar, que né, Bia, aqui nos loteamentos há um percentual, não me lembro qual né, destinado a lotes de interesse social. Inclusive as casas sorteadas pelo CDHU, que foram construídas no bairro Morumbi. Né? Então tá aí um comentário da Maria Helena. Mauro, você tem mais um tempinho conosco? É raro isso no Brasil. Então, isso já existe há mais de 10 anos aí em São Joaquim. Mas... eu acho que a população desconhecia e as administrações tinham medo de implantar, né? Você pegava o loteamento, estava lá, lote com X, aquilo ali é patrimônio da prefeitura, foi doado para a prefeitura. É área patrimonial, não é área verde nem área institucional. A prefeitura pode vender, ela pode ceder, ela pode ter direito de uso pela área, entendeu? Concessão de direito de uso. Enfim, a prefeitura pode fazer o que quiser com essa área. Agora, precisa ter realmente um discernimento para que, não só agora em empreendimentos, vamos dizer, particulares, mas também, ela citou aí o caso aí do CDHU, né? O CDHU chega e quer fazer predinho. Tudo bem, vai deixar lá 10% dos apartamentos para quem está na faixa 1, que não tem hoje acesso, teria que deixar, tá certo? No mínimo, né? Porque seria um subsídio além do que é dado para as outras faixas de maior poder aquisitivo, né? Então, isso é uma questão que precisava ficar bem atento, bem, vamos dizer, sintonizado com a administração, porque normalmente já chega um pacote, né? Que vem lá de São Paulo, fechado com a construtora, né? E parece um disco voador, né? Desce na cidade, implanta aquilo tudo e vai embora. Aí deixa a bomba explodir. Aí, quando a coisa está pronta, olha, não teve trabalho técnico social junto com os moradores, o pessoal não sabe como utilizar os equipamentos dentro do conjunto, né? Isso é uma situação muito problemática, né? Por isso que nós defendemos a autogestão, né? Mesmo esses empreendimentos que são feitos via CDHU, aqueles que estão inscritos lá para serem sorteados, eles deveriam participar desde o início do processo para conhecer o projeto, para conhecer onde é que eles vão entrar. Porque, de repente, ele está pagando aluguel de R$500,
mora num terreno lá na periferia, de 10 por 20, vamos supor. Tem lá uma casinha lá de 60, 70 metros quadrados. Aí vai para um apartamento de 42, 45 metros quadrados, com varandinha e tudo mais, né? Mas não resolve o problema dele, que é a questão cultural, né? Então, você não pode mudar de uma hora para outra um estilo de vida que a pessoa está acostumada dos pais, dos avós, ter lá um quintal, ter uma plantação, ter uma coisa para ele plantar, a menos que os conjuntos habitacionais sejam dotados disso. Você vai ter que ter um espaço para horta coletiva, você vai ter que ter lá um espaço para quem trabalha com reciclado, para ele desenvolver alguma atividade econômica geradora de renda, para inclusive ajudar a pagar a prestação, né? Essas prestações não vão ser módicas, não. Né? Aí em São Paulo, o João pode falar, essas novas PPP aí do Dória, a pessoa, a parceria público e porca, né? A pessoa já vai pagar uma prestação de cara de R$600, né? Como é que o cara que ganha 1.800 por mês, ele vai comer, vai pagar a prestação de 600, 700? Não tem condição. E morar num prédio de 12, 15 andares. Tá então, certo, no centro da cidade. Beleza, até aí tudo bem. Mas nós não podemos exportar essa política lá de São Paulo aqui para o interior. Não é a mesma coisa. Né? Aqui nós ainda temos uma certa facilidade de áreas. Né? O custo do metro quadrado de terra aqui no interior, comparado com São Paulo capital, é uma coisa muito, muito menor. Né? Então, essa lógica de verticalizar também tem que ter limites. Né? Por quê? Você pode otimizar com lotes pequenos, né? Tem estudos, inclusive aqui, o Falcosca, aqui pela USP, em São Carlos, em que você pode otimizar o custo do lote em função da dimensão das quadras, da extensão das ruas, você vai chegar num valor que você pode fazer um loteamento popular e a pessoa adquirir um lote com toda a infraestrutura por 15, 18 mil reais. Né? Aí depois a construção, é lógico, todo mundo pega uma colher de pedreiro, faz um mutirão, ele levanta a sua casa, tendo o mínimo de assistência técnica, o mínimo. Né? Um projeto fornecido, vamos dizer, pela prefeitura, né? Então, isso é o quê? É um programa habitacional com um viés popular. Quer dizer, aquilo em que vai dar trabalho para o município? Vai. Você vai ter que ter uma equipe ali, né, para dar assistência técnica, você vai ter que ter assistente social, né, você vai ter que estar junto ali todo final de semana em mutirão, né, mas o resultado compensa. Né? Por quê? A pessoa vai estar morando naquilo que ele fez, do jeito que ele quis. Ele decidiu o projeto. Né? Não foi aquele projeto que caiu do espaço sideral no disco voador, tá certo? Que ele desconhece. Né? Então, a realidade é essa. Isso envolve o quê? Participação. Né? Enquanto a população estiver dormindo, esperando cair do céu uma moradia, isso não vai nunca acontecer. Né? Porque do céu só cai, como diz o ditado popular, as bênçãos do céu e cocô de urubu. Né? Então, não vai ter milagre de ter um imóvel pagando R$50 por mês. Né? Nós tivemos o programa Minha Casa Minha Vida, na época de Lula e de Dilma, onde você tinha um comprometimento de, no máximo, R$100, R$120 o valor de prestação, né? Incluindo aí o terreno com toda a infraestrutura e a casa construída. Hoje, isso já não é mais possível. Né? Comentando o que a pré-candidata a prefeita aqui pelo PT, Maria Helena, falou, né, as casas, o Morumbi, para o João e para o Mauro, né, o Mauro, provavelmente o Mauro deve saber, o Morumbi é um dos loteamentos, eu acredito que um dos loteamentos onde mais caros aqui da cidade, né, onde os lotes foram vendidos a preços exorbitantes, né, e as pessoas pagam caro. E quando nesse espaço foi construída as casas do CDHU, saiu lá, vamos construir, cara, virou uma briga de foice, né, e foram para a justiça, e hoje tem na justiça tramitando, correndo várias ações,
né, contra a construção dessas casas, porque você imagina o Morumbi, como o próprio nome já, Morumbi, né? Então não é um bairro assim, é um bairro que, grandes residências, né, residências nobres, né? E aí vem e constrói um conjunto habitacional, casas populares, né? Enfim. Então o pessoal brigou, teve muita briga, tá na justiça, tem muita ação na justiça correndo, né, por conta dessas casas populares construídas ali naquele bairro, onde porque as pessoas alegam que elas compraram os lotes e pagam caro por ele, né, e aí vem a prefeitura, ou vem o CDHU, ou vem, né, constrói uma casa popular que vai, eles falam que vai diminuir depreciar, né, minha casa vai custar menos por conta dessa que tem aqui do meu lado. Então, na hora que eu for vender, meu valor vai estar menor por conta disso. Então, eles entraram... Né, tá isso aí na justiça, eu não sei como que tá, né, mas está na justiça, tem muita ação na justiça correndo por conta dessa questão. Pode falar para o juiz que a cor do dinheiro do pobre é a mesma cor do dinheiro do rico. Aqui em Ribeirão Preto, teve um episódio semelhante, CDHU construiu um conjunto habitacional encostado no Ribeirão Shopping, que é o shopping mais de luxo aqui de Ribeirão Preto, né? Na época, foi um alvoroço terrível. Por quê? Como é que vai pôr pobre aqui do lado do shopping? Vai atrapalhar o movimento do shopping. A associação comercial fez um barulho tremendo para brecar a construção. Mas o conjunto foi feito, o conjunto chama-se João Rossi, né, homenagem ao avô do Baleia Rossi, né, que é o pai do Wagner Rossi, e está lá o conjunto. As pessoas estão morando, tem escola, o Hospital das Clínicas fez uma unidade de saúde do lado, então convive perfeitamente. As pessoas têm que ter, vamos dizer, um bom senso e não fazer essa discriminação, porque certamente a pessoa que mora no Morumbi, ela vai precisar de uma pessoa para fazer um serviço na casa dela, um pedreiro, um encanador, um eletricista, faxineira, que está morando ali do lado. Ela não vai precisar pegar o carro dela, atravessar a cidade, para ir buscar, vamos dizer, auxiliar, né? Que é a faxineira, que eles chamam a minha secretária, tá certo? Então, são questões assim, que precisam ser colocadas na balança. Né? Toda vez que você segrega um determinado setor da cidade, você cria grandes problemas. Né? Então, precisa ter, vamos dizer, um uso misto da cidade, entre classe média, pobre, e até quem tem um poder aquisitivo maior. O que não dá é ficar fazendo segregação dentro do espaço urbano. Né? Agora, voltando ao que a gente estava falando, isso é a demonstração de que a questão no Brasil é uma questão política antes de tudo. Nós somos uma sociedade que foi construída na base da segregação desde que ela era uma sociedade escravocrata. Nós somos uma sociedade em que 95% da população que domina é a população branca. E 95% da população mais pobre é a população não branca. Nós somos uma sociedade que reproduz preconceitos que já foram varridos de sociedades mais avançadas há décadas e décadas. E esses preconceitos, esses resquícios da escravidão, tudo isso aparecem na forma como a gente monta as cidades. A elite brasileira adora viajar para Londres e para Paris e dizer que lá todo mundo usa o metrô, que lá é tudo para todo mundo. Porque a igualdade do espaço urbano, o convívio, vale para lá, é bonito quando não é comigo. Só que o que a elite brasileira não percebe é que, ao fazer isso, ela está alimentando uma cidade que não funciona. Porque a cidade, para funcionar, ela precisa ser diversa. Vou dar um exemplo típico. É o exemplo da segurança urbana. Eu tive uns alunos aqui, uma época, que fizeram um trabalho para ver onde você era mais seguro na cidade de São Paulo. Se era no nosso bairro aqui do Morumbi, porque eu vi que vocês têm um também, e o Morumbi de São Paulo é um bairro chiquérrimo, onde você só tem mansões com paredes de 10 metros de altura, arame farpado lá em cima, eletrificado, lança-chamas, metralhadora, tudo que você puder imaginar.
E você tem Augusta, a Rua Augusta, que tem a Baixo Augusta, onde você tem bar, boteco, prostituição, camelô, tudo que você puder imaginar que é considerado, né, a ralé da sociedade. E aí os meus alunos chegaram à seguinte conclusão, que era muito mais, você se sentia muito mais seguro andando sozinho no Baixo Augusta às 3 da manhã do que andando no Morumbi às 7 da noite. Porque às 7 da noite o Morumbi não tinha mais vida. Tinha muros com ninguém andando. Enquanto que o que faz a cidade ser segura é você ter gente na rua, é você ter solidariedade, as pessoas verem o que está acontecendo, umas cuidarem das outras. Então, esse dinamismo que faz a cidade ser legal é justamente por ela ser democrática. E quando as elites brasileiras elas lutam por uma cidade que é o oposto disso, olha como é que é a lógica brasileira. Você precisa de parque? Não, porque você tem um parquinho dentro do seu condomínio. Você precisa de quadra? Não, eu tenho quadra no meu condomínio. Você precisa de piscina pública? Não, eu tenho piscina na minha casa, no meu condomínio. Você precisa de comércio? Não, lá no meu condomínio tem até cabeleireiro. Então, você reproduz microcidades fortificadas e você elimina a cidade que funciona. Então, isso tudo, na verdade, nada mais é do que a presença do Estado enfrentando essa elite que produz essa lógica de cidade. Por isso que eu faço aqui é Marília, candidata, né? Maria Helena. Maria Helena, Maria desculpa. Helena. Obrigado pela presença, desculpa. A Maria Helena, ela vai ter que enfrentar, né, considerando que ela vai ganhar, ela vai ter que enfrentar poderes aí muito fortes, junto com a Câmara, que também nunca é só o prefeito, é um movimento que está acontecendo no Brasil. E alguma coisa a gente tem que agradecer ao Bolsonaro. Alguma coisa, pelo menos uma. De tão alucinado que ele está escancarando essas tensões no Brasil. Então, pelo menos para isso ele vai servir. A gente hoje tem consciência, está percebendo o que é uma sociedade tensionada, em que e pelo menos para isso a pandemia também vai ajudar a mostrar a cisão que a gente tem. Então, eu acho que é isso que precisa, a luta tem que ser essa. E na questão da regulação, tem um último ponto que é muito importante, que não existe no Brasil, que é a regulação do aluguel, e que o município pode fazer. Porque você, desde a lei do inquilinato do Getúlio Vargas, no Brasil virou uma liberalidade total. O aluguel ele é o mercado que decide. Então, você tem uma grande parte da população que não tem casa hoje, ela não tem casa não porque ela não pode ter casa, mas porque ela não pode pagar o aluguel que cobram pela casa. Então, você tem que ter políticas de regulação. A prefeitura pode chegar e falar assim, olha, fulano, se você não cobrar mais do que R$500 por mês, a gente isenta você de IPTU. Se você cobrar um valor até tanto, a gente te dá um subsídio. Cobra aí até R$500 de aluguel, a gente te dá 300 para você colocar alguém aí que a gente indica, que é uma população que está numa lista da prefeitura que pode pagar aí 200. Então, você vai fazer políticas compensatórias, mas qual é a grande vantagem? Isso elimina ou diminui a necessidade de produzir casa nova, porque casa nova é caro. Precisa da empresa construtora, precisa de mutirões, demora 4, 5, 6 anos, precisa ter terra. Então, precisa ter uma política de regulação de aluguéis no mercado privado. Ninguém no Brasil faz isso. E isso também é um caminho para a política habitacional. Então, assim, não faltam possibilidades, não faltam ideias, mas todas elas têm que enfrentar essa maneira de pensar das nossas elites, que é uma maneira de pensar egoísta, individualista, hiperconsumista e, por causa disso, antissocial, antidemocrática e antissolidária. É isso que precisa mudar a concepção da cidade. Nossa briga tem que ser essa. Com certeza, né, Mauro, né, quando o Mauro falou ali da parte que
do loteamento, que era isso que eu queria falar, né, da porcentagem que tem, que é cabida para moradia, construção da moradia popular, era isso que eu estava querendo falar, né, e aí quando o João citou que a parte que é deixada é destinada à construção de posto de saúde, escola, creche, enfim, mas eu sei, porque como eu conheço que eu conheço São Joaquim da Barra, eu falo de norte a sul, de leste a oeste, que eu ando muito aqui na cidade, agora com a pandemia não, dei aula durante 30 anos, então andei muito por aqui, né? Ando muito, negócio de andar. E não tem, eu sei que todo loteamento, não é todo loteamento que tem um posto de saúde, não é todo loteamento que tem uma creche, não é todo loteamento que tem lá aquela construção pública que deveria ter, né? Já que tem uma parte que é destinada, mas eu sei que não tem, porque, falar ali naquele outro bairro já tem uma escola que a pessoa pode ser deslocada para lá, ali naquele ali já tem uma creche. Então, se tem a área, né? Pergunto para o Mauro, para o João, né? Sei que o Mauro está com o tempo curto, mas é só fechando com essa pergunta para ele também. Se tem lá essa parte que seria destinada, tem a parte destinada à moradia popular e tal, mas tem aquela parte que seria destinada a essas construções, né? E se não é usado para essa construção, então por que então não se destina toda essa área que está ali, que o loteamento tem obrigação de deixar na legislação municipal que tem aqui no município, já para esse tipo de moradia? Porque, assim, se não vai construir creche, se não vai construir escola, se não vai construir posto de saúde ali, porque tem a outra ali no outro bairro que está próximo, então não tem necessidade de construir, e porque é caro também, né? Gás, tem um monte de coisa, não é só construir, né? Aí tem toda a infraestrutura, toda a questão que o João citou muito bem. Então, destina toda a área ali para moradia, para moradia popular, já que não vai construir o poço, as coisas ali. Posso esclarecer isso, Bia? Sim. É simples. O poder público ele pode fazer alteração do uso daquela área. Se aquela área estava, por exemplo, reservada como área institucional para fazer uma escola ou uma creche, e se no entorno desse loteamento você já tem esses equipamentos, então, mediante uma lei do Executivo, ele pode alterar o uso. Em vez de área institucional, ela pode ser área patrimonial e a prefeitura pode fazer o investimento em habitação nessa área, entendeu? Nós já temos feito isso aqui em Ribeirão Preto, em várias localidades. Ao invés da prefeitura transformar em área patrimonial e vender para fazer caixa, para pagar dívida ou jogar asfalto nos bairros de elite, ela pode muito bem promover habitação de interesse social, né? Isso chama-se desafetação da área, né? É tranquilo. Inclusive a área verde também. De repente você tem um loteamento que está com uma área verde e não seja aquela ao longo de fundo de vale, de córregos, de rios, né, que é a área de preservação permanente, mas aquelas áreas que normalmente a gente costuma deixar lá no fundo do loteamento, né, aquela área verde que está bem longe, que vai ter todo mundo ter dificuldade de ir lá naquela área, ela pode ser permutada fazendo uma compensação ambiental com outra área, né? Um exemplo, vocês têm um magnífico parque aí de fundo de vale, né, que é o Parque do Trabalhador. Eu acredito que todos os loteamentos desse entorno aí, eles já estão mais do que beneficiados em termos de área verde e de área de lazer. Isso em termos de compensação até ambiental, né? Então, poderia ter uma flexibilização da área, da legislação de loteamentos, desde que o empreendedor demonstre que já existe no entorno, né, no impacto de vizinhança ali, no estudo de impacto de vizinhança, já tem equipamentos suficientes para atender a demanda. E quem vai chancelar isso é o administrador. Vai fazer o levantamento, não, realmente tem, tal, supre. E se tiver diferença, ele tem que também fazer a compensação. Bom, vamos supor, permutar a minha área verde, mas eu vou implantar os equipamentos sociais que estão faltando. Tá? Além dele fazer, vamos dizer, melhorias em áreas verdes numa região próxima do loteamento, ele também pode fazer uma permuta com áreas, né, e construção de interesse social, ou ampliação de uma escola, né? Não pode fazer assim, o cara
ele vai fazer o loteamento e fala assim, não, se eu diminuir a área verde aqui, eu vou lá e coloco 3 aparelhos de ar-condicionado na sala do médico. Não, isso é absurdo. Ele tem que fazer uma avaliação do impacto que ele está fazendo ali no empreendimento e como vai fazer essa compensação, né? Isso Sim. tudo é feito dentro de um processo participativo, que você tenha na cidade vamos supor, um acompanhamento de políticas públicas, não só por parte dos vereadores, mas por parte da sociedade civil, né, das entidades de classe, principalmente, né, dos arquitetos, engenheiros, advogados, OAB, dentro de um conselho, né, ou uma comissão de controle urbanístico, né, porque aí você pode ir medindo e avaliando o que realmente a cidade precisa, e vai dosando. Então, isso, você ter uma lei muito engessada, o que acontece? O loteador vai cumprir a lei, e às vezes aquela área vai ficar abandonada durante muito tempo. E aí a área abandonada é o quê? É a área para quem não tem moradia fazer ocupação. E aí vem o problema reverso, que é o problema da favelização, né? Então, para evitar isso, tem que ter política pública acessível à moradia. A moradia popular de qualidade, né? Simplesmente ir lá, fazer um terreno lá de 100 metros quadrados, e lá e a pessoa faz lá um módulo de 3 por 5, 15 metros quadrados e fala que aquilo ali é moradia. Não, aí também não, né? Então tem que ser uma coisa realmente discutida, elaborada, e para isso tem um instrumento muito bom, que é o orçamento participativo, né? Que tem que ser voltado à época em que nós discutimos a cidade, as dotações orçamentárias eram feitas lá nos núcleos, lá nas periferias, e aí a cidade crescia de uma forma mais, vamos dizer, humana, menos desigual. Hoje, na lógica de deixar só para o mercado imobiliário, chega num ponto de ter esses absurdos, né? Então, precisa ter realmente uma forma de participação de diversos segmentos da população no controle urbanístico da cidade, ou seja, a pessoa, ela se interessar pela cidade onde ela mora, ela usufrui de todos os benefícios da cidade, né? Então ela tem que dar uma cota de participação. É como se fosse o vereador pé no chão, né? Pé no barro, o vereador popular. Ele não tem um mandato, mas ele está ali empenhado nas reuniões, ele chega no seu vereador, ele cobra, ele dá a dica, lá no tal local está tendo tal e tal problema. Isso hoje, nós temos ferramentas, o WhatsApp, por exemplo, você joga numa rede, né, o questionamento das demandas na cidade, isso criando vários núcleos, por exemplo, na cidade, os próprios moradores, não precisa ter uma associação de bairro, nada disso, só basta ter vontade. Forma-se núcleo para acompanhamento e desenvolvimento da cidade e joga as demandas, tanto no executivo como no legislativo. Perfeito, Mauro. Eu gostaria de, assim, é com muito pesar que eu acho que a gente vai encaminhando para o final, né, porque tanto o Mauro já tinha me dito que teria um compromisso agora, e o João também me disse isso. Então, eu também acho que a gente conseguiu tratar aqui de alguns temas, e, de fato, uma coisa fica claro para nós, né? Acho que a gente precisa voltar a discutir isso, e com Bia ou Maria Helena eleitas ou não, a gente tem que discutir política habitacional, moradia digna para as pessoas de São Joaquim da Barra. Então, é um compromisso que a gente já fez anteriormente, já de tentar articular um movimento, um coletivo em São Joaquim que organize, né, um projeto político, né, favorável a isso que a gente está discutindo aqui. Mas, assim, eu queria terminar isso, né, agradecendo vocês, agradecer tanto o João, agradecer o Mauro. A gente percebe que vocês têm experiência com a questão, e fica aqui o convite para, caso as coisas se efetivarem como a gente está pensando, vocês virem em São Joaquim e a gente poder fazer um curso relacionado a algum tipo de formação referente à habitação, à moradia, à urbanização. E eu queria terminar também agradecendo a pré-candidata vereadora Bia Verdu pelo PT, fazer uma correção aqui referente a... Eu falei
candidata à prefeitura, mas na verdade a Maria Helena ainda é pré-candidata, porque nós ainda estamos na pré-campanha, então é sempre bom frisar isso. E eu gostaria de terminar ouvindo vocês, viu, João, Mauro e Bia, e a gente sempre termina fazendo considerações finais e pedindo para que vocês aí possam nos indicar algo, alguma leitura ou algum disco que vocês estão ouvindo no momento e que gostam, porque agora, nesse momento, é muito importante a gente compartilhar, né, partilhar essas novas formas de alegria, né? Então a gente sempre compartilha aqui um livro, compartilha um disco, compartilha algo que a gente gosta para os nossos ouvintes. E a gente tem retornos ao longo da semana, né? As pessoas nos procuram dizendo: nossa, ouvi aquilo que tal pessoa disse, fui ler aquilo. Então é um momento para isso. E agradecê-los, depois que vocês fizerem as considerações finais, eu só vou trazer uma informação da nossa próxima live, e aí a gente fecha essa conversa, tá bom? Tudo bem. Então, Mauro, pode começar? Posso. Eu fiquei imensamente contente, né, de estar aqui participando, essa conversa assim gostosa, né? Tomara que a gente tenha mais oportunidade de estar trocando ideias nesse sentido. E fico aqui à disposição. A gente também está fazendo um trabalho muito grande aqui em Ribeirão Preto, né, em termos de mudar essa administração tão perversa, né, do PSDB aqui na cidade, e onde nós estamos hoje com quase 100 favelas na cidade, uma população de 40 mil pessoas morando aqui na periferia, sem cesta básica, sem nenhum serviço de atendimento social nas comunidades, e, em cima disso, 46 ações de reintegração. Por isso que nós estamos participando da campanha Despejo Zero, já está em todo o Brasil, já está em nível internacional também, né? Porque Ribeirão está ficando, e a região como um todo, a campeã das desigualdades sociais, certo? Então, nós temos que ter uma posição assim, muito firme para lutar contra essa situação degradante em termos sociais. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Mauro. Eu queria agradecer o convite também, parabenizar aí o companheiro Mauro pelas falas precisas, dando soluções. Agora eu vi o comentário da Maria Helena falando que quando ela foi prefeita ela já fez orçamento participativo, então eu estou aqui me sentindo ensinando como é que é a reza ao vigário, né? Porque, na verdade, está explicado o mistério, por que tem tanta coisa progressista aí já, né? Então, eu acho que cidades que já passaram por essa oportunidade têm duas grandes vantagens. A primeira é que elas têm a condição de voltar a ter governos de esquerda, porque a população, uma boa parte da população já experimentou e já sabe o que significa em termos de transformação. E a segunda vantagem é que já existe uma experiência concreta e já existe uma base, por mais que ela tenha sido destruída nas intermitências de outros governos, que no Brasil, quando entra o governo conservador, tudo que ele quer é destruir qualquer coisa que tenha sido construída, ainda assim dá para encontrar as bases e fazer. Por exemplo, né, essa cota de solidariedade que a cidade tem, que é uma coisa inovadora e que aí já tem faz bastante tempo, né, e que é de uma potencial de transformação enorme, né. Então, eu queria desejar boa sorte, porque de repente eu acho que tem todas as chances aí, né, de Maria Helena se eleger e ter aí uma belíssima vereadora com a Bia na Câmara e vocês conduzirem uma transformação. Eu acho que a gente não pode se deixar enganar pelo momento que a gente está vivendo. A gente tende a achar que a direita venceu, que não tem mais retorno, que as trevas chegaram, que a gente está na barbárie. E por incrível que pareça, eu acho que é o contrário. Como eu disse antes, eu acho que essa turma que está aí, ela levou tão longe a barbárie que ela está fazendo acordar toda uma geração
que sabe, porque já provou, porque já foi aí, já viveu aí em outras gestões, inclusive da Maria Helena, porque viu o que era a era Lula no Brasil e o primeiro governo da Dilma, que sabe que há coisa muito melhor, muito mais humana e progressista para se fazer. Então, eu acho que assim, a hora e a vez agora é das mulheres, para começar. Chega de homem branco, velho, barrigudo, que nem eu, para ser aí, para ficar no comando das coisas. E agora é hora e vez dos jovens. Eu acho que vocês têm que buscar a população jovem, porque ela está percebendo. E com essa pandemia ficou tão evidente que isso é um escândalo, que a gente está vivendo um crime no Brasil. Então, eu acho que o momento, mais do que nunca, é ir buscar a população jovem, porque é ela que vai transformar isso. É ela, porque você sabe por que muitas vezes não consegue mexer no condomínio e fazer que naquele condomínio fechado se destine uma terra para fazer moradia? Porque é no condomínio que vive o desembargador, o juiz, o presidente do tribunal, sei lá das quantas, o outro vereador há 50 anos, aquela turma que já está aí, já caduca de estar no poder e que manda e desmanda e faz as leis e faz tudo ser do jeito que eles querem. Quem vai mudar isso são as novas gerações que sabem que há coisa muito melhor para se construir, né? Então, desejo aí a maior sorte, dou todo o apoio, espero que a pandemia passe logo e eu vou com o maior prazer para festejar aí a vitória de vocês, tá bom? Muito obrigado. Perfeito, obrigado, viu, João? Com certeza a pandemia vai passar e estaremos todos juntos. Mauro, João, toda a turma que, né, comemorando, né, entrada de 2021, vamos assim dizer, né, a entrada de 2021. E com certeza mulheres no poder, né, estamos aí para isso, para engajar nessa luta. Né, temos as propostas aí colocadas, né? A Maria Helena colocou a proposta da renda básica, que é uma renda baseada na que o Suplicy tem, a do Suplicy. Temos vários problemas para solucionar, né? A luta é grande, mas estamos dispostos e com muita vontade de fazer, né? Com muita vontade, mas sim, extremamente sedentos, né? Sedentas, vamos falar assim, né? Sedentas para fazer. Né, é a questão da água, é a questão da moradia, é a questão da mobilidade, do urbanismo, enfim, são inúmeras questões, né, e que com pessoas como João, com pessoas como Mauro, com pessoas como outras que aqui estiveram conosco, estamos na luta, e mulheres no poder, né, temos certeza que São Joaquim vai se beneficiar muito com isso, né? E eu queria deixar uma indicação aqui, né? Eu até queria ler, é um poema, né? Eu falo que essa canção do Adoniran Barbosa, Saudosa Maloca, né? É um hino, é uma poesia, né? Mas o tempo é curto e sei que vocês têm outros compromissos, outras lives aí para participar, né? Estamos numa maratona, né, de lives. E então que nós possamos aí ouvir, curtir a Adoniran Barbosa, esse hino Saudosa Maloca, que relembra muito meu pai, né, meu saudoso pai, e foi uma honra, um prazer. Só quero dizer, João, só quero dizer, Mauro, que a nossa conversa não se encerra aqui, então nós vamos ter outras conversas, outros diálogos aí pela frente, viu? Estou extremamente feliz por poder falar com vocês e aprender com vocês, né? Quero aprender mais sobre todas essas questões, viu? Uma honra para mim. Perfeito, Bia. Muito obrigado pelas indicações, né? Lembrar que Saudosa Maloca, essa canção do Adoniran Barbosa, que não gostava muito do nome dele verdadeiro, né? Que era João Rubinato. Hã? Eu esqueci dessa parte. Mas pode dar alguma indicação agora, a gente está aqui para te ouvir. Eu tenho uma indicação para quem gosta de tocar alguma coisa, ou de assobiar no chuveiro, ou de ficar cantarolando. Você sabe que dois grandes mestres da música brasileira, que é o João Bosco e o Hamilton de Holanda, né, fantásticos, gênios, né, eles lançaram um disco agora que se chama Canto da Praia, com Y. Mas aí eles escreveram o seguinte:
eles falaram assim, olha, como a gente lançou em plena pandemia, a gente queria fazer um show que todo mundo viesse nos assistir, e a gente não pode, a gente resolveu a gente ir para casa das pessoas. Então eles gravaram uma base de uma música deles, e com um espaço vazio para as pessoas gravarem uma terceira coisa, o seu instrumento, o seu assobio, o que quiserem. E tá lá no Instagram deles, chama Desafio Canto da Praia, com Y. Vão lá assistir, porque é sensacional. Todo mundo entrando e tocando ali a sua versão da música Incompatibilidade de Gênios. Então, essa é a minha dica. É uma diversão sensacional. Grande dica. Já que a gente tem um presidente que acha que música popular e Aldir Blanc não valem a pena, não são nada e nem devem ser homenageados, vamos então valorizar os nossos grandes mestres. É Canto da Praia com Y. Com Y. Thiago. Corrija aí, por favor, Thiago. O Mauro acho que quer dar uma indicação também, ele gostou. Não, realmente a gente precisa restaurar, né, a nossa cultura popular. As novas gerações não tiveram, vamos dizer, a oportunidade de conhecer os grandes mestres, né, da música popular, e a gente precisa recuperar isso, porque a cultura é um grande instrumento de luta do trabalhador também. E sim, essa cultura sufocada gera o que nós temos hoje, né? Esse genocida que está lá em Brasília, né? Que ele tome bastante cloroquina e que vá embora do governo mais cedo. Perfeito, Mauro. A gente sempre termina com essas indicações porque a gente acredita que isso possa ajudar as pessoas de alguma maneira. Então, as pessoas nos procuram na semana, eu li tal indicação, eu ouvi tal disco, e a gente acha que isso é importante, e por acharmos que isso é importante, a gente continua com essa prática que eu acabei batizando de novas formas de nos alegrarmos, né, em tempos tão difíceis. Então, a Bia cita o Adoniran Barbosa, né, que é daqui de Valinhos, né, pertinho de Campinas, né, que tinha o nome de João Rubinato, e ele tinha uma outra música muito bonita também, que é Despejo na Favela, que as pessoas podem procurar aí, que era uma canção belíssima também. E aí, o Mauro fala de valorizarmos a cultura, o João fala de João Bosco, que inclusive nós conhecemos na Feira do Livro que o governo da Maria Helena implementou na cidade de São Joaquim da Barra, e que levou o João Bosco, levou o Rolando Boldrin, que é nosso conterrâneo lá de São Joaquim da Barra. Então, eu acho que a cultura popular brasileira ela precisa ser valorizada. Eu quero falar de um disco, que é um disco um pouco mais recente, mas que eu acho que tem muito que ver com tudo isso que a gente está discutindo aqui, que é o disco do Chico Science e do Nação Zumbi, de 1994, se eu não estou equivocado, não estou, que é o Da Lama ao Caos, que é um disco que tem o referencial teórico em Josué de Castro e na Geografia da Fome, né? Um disco que fala de como as cidades litorâneas brasileiras foram impermeabilizadas, né, concretadas, etc. Então, acho que tem muito que ver com essa discussão aqui. E deixar aí essa indicação sonora para vocês, agradecê-los por nos acompanharem nessas lives. Hoje um dia de celebração, viu, Mauro e João? A gente podia tocar tambores aqui, porque é uma celebração ter pessoas que vêm de universidades públicas e que continuam na luta, problematizando tudo isso que está implicado com essa elite brasileira que não quer soltar o osso, né? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, pela Bia estar aqui propiciando isso para a gente com esses convites, e também pela presença da Maria Helena, né, sempre nas nossas lives, e convidá-los para a nossa próxima live, que vai acontecer no sábado agora. Sábado é dia 8, né, de agosto, e que a gente vai conversar com o Eduardo Tadeu, né, professor Eduardo Tadeu, que inclusive eu descobri hoje também que ele fez mestrado aqui pela Unicamp, doutorado pela Unicamp, aqui a universidade que eu estudo, né, e o Eduardo, ele foi prefeito de Várzea Paulista, né, 2 mandatos, né, consecutivos, né, e é uma pessoa que tem muita experiência para falar disso que está aí no título da live, ó, o que é economia solidária
e desenvolvimento local. Então, a gente vai discutir com o Eduardo Tadeu isso no sábado, às 5 horas, né? Todos e todas vocês estão mais do que convidadas, né, para estarem conosco nesse sábado, dia 8/8, às 17 horas, né? O meu muito obrigado, né, e beijos para vocês que aí estão. Mauro, muito agradecido. João, muito agradecido. E Bia, até a próxima.